Hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles que são lá de cima e aqueles que são aqui de baixo. O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 23 e 24. Não existe meio termo. Ou você está de cima, pertencente ao reino de Deus, ou você está de baixo, vivendo segundo esse mundo. Não dá para estar nos dois reinos ao mesmo tempo. Então existe o reino de Deus, que é o reino de cima, e existe o reino desse mundo, que é o reino aqui de baixo. Quem está de baixo está perdido nos seus pecados, seduzido pelas ilusões e prazeres desse mundo, e se morrer assim, perderá a salvação. Então todo aquele que morrer vivendo no pecado, ele vai perder a salvação. Quem está de cima já creu em Jesus, se arrependeu, deixou os seus pecados e foi transformado e segue firme rumo ao céu. E por que nós estamos falando aquele que está em cima e está embaixo? Nós não estamos falando quem é de cima e quem é de baixo, porque nós estamos. Uma pessoa que ela está no reino de cima, ela pode cair para o reino de baixo. Então, você que está salvo, você está salvo, você ainda não foi, não é salvo, você está. E a pessoa que está no reino de baixo, ela pode se arrepender e subir para o reino, então ela está. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Se você está salvo e vê alguém que está no pecado, nós não podemos julgar essa pessoa. Nós temos que orar por ela. Amém? Eu não estou aqui pregando para apontar o dedo para ninguém, nem para condenar ninguém. Porque mesmo que você esteja aqui vivendo no pecado, você pode decidir hoje se arrepender, se batizar nas águas e ter uma vida nova. Então, ninguém é, nós apenas estamos. Quem está no reino de Deus tem que tomar cuidado para não cair. E quem está no reino de baixo tem que se arrepender, se batizar nas águas e subir para o reino de cima. Amém, pessoal? O problema de muitos hoje é que tem gente que está na igreja, mas o coração ainda está no mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, não ame esse mundo, nem o que no mundo está. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que você precisa entender? Que esse mundo, ele já era. Esse mundo, pessoal, ele não é de Deus. Esse mundo
foi entregue ao diabo. Esse mundo, ele está condenado. E tudo vai se acabar. A Bíblia fala que não vai ficar pedras sobre pedras. Vocês estão ouvindo falar sobre rumores de guerras? A Bíblia fala sobre isso. Que quando começar a ouvir falar sobre rumores de guerras, nação contra nação, isso será apenas o princípio das dores. E vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra. Esse mundo já está condenado. Por isso que nós não devemos nos apegar a esse mundo. Nós temos que nos apegar ao reino de cima, ao reino de Deus, a nossa salvação. Amém? O que é esse mundo que a gente fala, quando a gente diz o mundo? Primeiro, o mundo é a concupiscência da carne. Quer dizer, os desejos que controlam o seu corpo. Então, você tem que tomar cuidado com os seus desejos. Quando a pessoa está na carne, ela é controlada pelos desejos do corpo dela. O seu corpo, ele tem desejos. O seu corpo, ele tem vontade própria. Às vezes a sua mente quer fazer algo, mas o seu corpo quer outra coisa. Então, a nossa carne, o nosso corpo, luta contra a nossa razão. Você sabia disso? Há uma luta. Por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo para te dar domínio sobre os seus desejos. Não seja escravo dos seus desejos. Amém, gente? Presta atenção aqui, pessoal. Não seja escravo dos seus desejos. Você tem que aprender a dominar os seus desejos. Todo desejo do seu corpo, todo desejo da sua carne. E uma prática muito boa para isso é o jejum, você sabia? Tem pessoas que ela não consegue fazer jejum. Ela não consegue fazer jejum. É claro, cuidado na hora de fazer um jejum. Não quer dizer que agora você vai ficar 24 horas sem comer. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer jejum parcial. Mas quando você faz um jejum, você está matando a sua carne. Se você não consegue vencer os seus desejos, você corre um sério risco de pecar, de cair no pecado. Então, nós temos que refrear os nossos desejos. Amém? Segunda coisa, a concupiscência dos olhos, a cobiça pelo aquilo que não se tem. Você sabe como é que nasce o pecado? O pecado, ele nasce com a cobiça. Se você quer ser salvo, se você não quer cometer pecado, comece a vigiar os seus olhos. Porque o pecado começa com um olhar. Quando um homem cai com a mulher cai com o homem em pecado, em adultério, em prostituição, tudo começa como? Um olhar. Você é casado? É casado? É casado? É casado? Você está num lugar, uma mulher começa a olhar para você.
O pecado começa com o quê, pessoal? Um olhar. A mulher, a mesma coisa. A mulher casada, mas lá no trabalho, um homem começa o quê? Olhar para ela. E a mulher se sente assim, estou sendo notada, deve ser o meu cabelo. E geralmente, quando a mulher começa a ser observada por alguém, eu já vi muito isso até na igreja, a roupa vai diminuindo. É assim. Quanto mais um homem olha para a mulher, a roupa dela vai diminuindo. No outro dia ela está com a roupa mais curta. Aí no outro dia ela está mais apertada. Então, o pecado, ele começa com o quê, pessoal? Com o olhar. Se você aprender a vigiar os seus olhos, você nunca vai cometer pecado. Você tem que tomar cuidado com seus olhos. Por isso que eu convido todos os homens a participar do projeto do Intelimem, toda quarta-feira aqui na igreja. Tem um desafio no Intelimem, e eu vou falar aqui para vocês, mulheres, incentivar marido, filho, a vir participar do Intelimem. Um dos desafios do Intelimem é que todo homem deve fazer um pacto com seus olhos. Um pacto. Cuidado com isso aqui, olha. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Uma fofoca, uma notícia, pornografia. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Amém? Então, a concupiscência dos olhos. E terceiro, o que é o mundo? A soberba da vida, o orgulho, a vaidade, a necessidade de status, a necessidade de aprovação. Você tem que tomar cuidado com esse sentimento, necessidade de aprovação. Às vezes, nós vivemos hoje numa sociedade que tem muita necessidade de aprovação, que os outros aprovem o que ela está fazendo. Aprove o visual, a aparência. Então, as pessoas estão em busca de aprovação. E em busca dessa aprovação, a pessoa é capaz do quê? Capaz de fazer qualquer coisa, capaz de tudo. Quem vive assim está no reino da onde? No reino de baixo. E Jesus disse: morrerá em seus pecados. O caminho da salvação é diferente. A salvação, ela não é um título religioso. A igreja não pode te dar um título, você é salvo. Não é uma carteirinha que você recebe. Eu sou membro da igreja, agora estou salvo. A salvação é uma transformação de vida. O Senhor Jesus, ele declarou o seguinte, olha, em Mateus 16:16. Quem crê e for batizado será o quê? Mas quem não crê já está. Agora preste atenção nessa frase. Quem crê e for batizado será salvo. Por isso que nós, acabando a reunião aqui, a gente vai ter batismo. Não se preocupe, os obreiros já estão lá esquentando a água. Mas é importante que você entenda isso. Que batismo é a morte para esse mundo. Você só deve se batizar se você quer viver no reino de Deus e não viver no reino desse mundo. Por isso o caminho da salvação é bem claro. Crer em Jesus como Filho de Deus. Você crê? Você crê que Jesus ressuscitou? Segundo, arrepender dos seus pecados.
tem que haver um arrependimento sincero. Arrepender-se e abandonar o pecado. Ser batizado nas águas. Você tem que se batizar nas águas. O batismo é o símbolo da morte para esse mundo. Amém? E por último, permanecer até o fim. Não basta você começar bem, você tem que terminar bem. A igreja abriu aqui em 93. Muitas pessoas começaram bem. Muitos foram obreiros, começaram bem. Onde estão essas pessoas? A igreja estava lotada na inauguração, não estava? Tem pessoas que estão até hoje. Se eu perguntar aqui, vai ter pessoas desde 93 aqui. Mas cadê aquela multidão que estava na inauguração? Muitos começaram bem, mas não terminaram. Então, coloca isso dentro de você. Eu vou terminar bem, vou ficar firme até o fim. Amém? Agora, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Como vencer o pecado? O pecado não se vence com a força do braço, mas o pecado se vence com a força de Deus. Amém, pessoal? Primeira coisa, renove a sua mente com a palavra de Deus. Somente a verdade pode nos libertar. Renove a sua mente. Se liberte de crenças, pensamentos. Eu nasci assim, eu aprendi assim, sempre foi feito assim. Renove a sua mente. É preciso que a nossa mente passe por uma transformação. Não é demérito nenhum. Coisas que antes você achava certo e agora você não faz mais. Não é verdade? Então, nós temos que renovar a nossa mente, mudar os nossos pensamentos, cada dia para melhor, segundo a palavra de Deus. Segunda coisa, nós temos que orar diariamente. Você tem que aprender a prática da oração. Todos os dias você orar. A oração, ela nos fortalece contra as tentações. As tentações, elas virão. As tentações, elas vêm. E nós temos que estar em oração para vencê-las. Terceiro, ande em espírito. O que é andar em espírito? É você permitir que Deus governe os seus pensamentos. Você sabe o que é andar em espírito? É aquilo que eu falei. Você está num lugar, você é casado, uma mulher olha para você. Na hora tem que fazer o quê? Vou lá falar com ela. É isso? Não. Tem que fazer o quê? Está amarrado. Está amarrado. A mulher é a mesma coisa. Ela está lá no trabalho e de repente recebe uma mensagem. Alguém olhando para ela. Na hora, andar em espírito é fazer o quê? Está amarrado. Você recebe uma notícia, alguém está falando mal de você. O seu coração na hora fica como? Magoado. E na hora você tem que vigiar os seus pensamentos. Não, está amarrado. Eu nem sei se isso é verdade, essa pessoa está perdoada. Então, andar em espírito é você deixar Deus governar seus pensamentos. Você vence o pecado aqui, Porque aqueles pensamentos pecaminosos vêm na sua cabeça, mas você não pode deixar ele descer para onde? Você sabe que o pensamento, ele vem. E se você ficar com aquele pensamento na cabeça, ele vai o quê? Por que a pessoa fica com o coração magoado? Ela fica pensando, maquinando mal
pensando, olha, como é que essa pessoa falou mal de mim? Então você tem que aprender como é que ela fez isso comigo. Ela fica pensando, pensando, controlar aquilo que pensamentos desce. Tem pensamentos quando que desce, você tem que dizer o seguinte, está amarrado. Você não acha isso incrível? Que a gente consegue conversar sem abrir a boca? Você não está falando nada, mas você está conversando com a sua mente agora. Você consegue conversar com você mesmo. Você está conversando com a sua alma. Davi, a alma dele estava triste, ele conversou com a alma dele. Tem uns salmos que Davi diz assim, ó minha alma, por que você está tão abatida? Então você tem que aprender a ter essa conversa. Por que eu estou tendo esses pensamentos pecaminosos? Poxa, eu vou destruir meu casamento, vou destruir minha vida, vou fazer isso não. Por que eu não quero orar? Por que eu não quero ir na igreja? Por que eu não sou fiel a Deus? Vocês estão compreendendo, pessoal? Então isso é andar em espírito. Afaste-se das armadilhas, corte o mal pela raiz. Você tem que aprender a cortar o mal pela raiz, fugir da aparência do mal. O pecado, pessoal, não dá para brincar com ele. Minha avó dizia o seguinte, olha, minha esposa conheceu minha avó. Quem brinca com fogo... Vocês não tiveram vó não, gente? A avó não ensinava isso não? Quem brinca com fogo acaba se queimando. O pecado você não pode brincar com ele, pessoal. Tem gente que gosta de brincar com o pecado. Ela gosta de correr risco. Com o pecado não se brinca. Você tem que ser radical, você tem que cortar o mal pela raiz. A Bíblia fala que você tem que ser tão radical, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Mas a Bíblia diz assim, ó, se a tua mão te faz pecar, é melhor você cortar a mão, entrar no céu sem mão do que ir para o inferno com as duas mãos. A Bíblia fala, se o teu olho está te fazendo pecar, o problema é teu olho, a Bíblia diz o quê? Melhor você arrancar o teu olho. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, hein? Isso é uma metáfora. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, andar com aquela pessoa não te faz bem? Não ande mais. Ir naquele lugar não te faz bem? Não vai mais. Ver o celular está atrapalhando você? Então é o seguinte, olha, não leva para o seu quarto, não entre, não fique sozinho com o celular. Vocês estão compreendendo? Vigie, vigie. E por último, permaneça em comunhão. O que é permanecer em comunhão? É o que nós estamos aqui, olha. Nós precisamos uns dos outros, pessoal. A Bíblia fala, nunca deixe de congregar. Nunca deixe de congregar. Nós fortalecemos a nossa fé quando a gente está junto. Nós estamos aqui no mesmo espírito, na mesma fé. Isso nos fortalece. Tem pessoas que acham assim, eu não preciso de igreja para ser salvo. É muito difícil alguém ser salvo sozinho. Você já assistiu aqueles vídeos lá da África? Que quando o animal está sozinho, ele é presa fácil. Quando eles estão em bando, pode vir um leão, pode vir quem for. Quando eles estão em bando, já era. O bando é mais forte. Vocês já viram isso? Então isso é comunhão. É você estar ali fortalecendo uns aos outros. Então nunca deixe de congregar. Não pense que sozinho você vai conseguir sua salvação. Quando você faz parte de um grupo, você faz parte de uma igreja, o grupo te protege também.
Se você passar um problema, você pode ligar para o pastor, para a esposa do pastor, você pode ligar para um obreiro, você pode ligar para um membro, ore por mim. Inclusive, nós temos que ter esse hábito. Eu peço para minha mãe ora por mim até hoje, eu peço para minha esposa. Eu peço para minha esposa, eu cobro a minha esposa, olha, me abençoa, me dá uma palavra de afirmação, isso é importante. Eu abençoo minha esposa. Nós temos que orar um pelos outros. Você passa luta, passa problema, você tem que pedir oração, peça para os obreiros. Peça, não fique sozinho. Você está passando um problema, você acha que vai vencer esse problema sozinho, pessoal? Não, é muito difícil vencer sozinho. Tem gente na igreja que tem problemas antigos. Sabe por que não resolve? Ela acha que sozinha vai conseguir. Você não vai, senão você já tinha conseguido. Então é orgulho. O orgulho não impede a pessoa de pedir ajuda. Ore por mim, me ajude. Nós temos que pedir ajuda. Você tem que aprender, sabe uma coisa que eu aprendi. Não tome decisão na sua vida nenhuma. Não compre nada, não faça nada. Não tome decisão sem consultar pelo menos 3 pessoas da sua confiança. Aprenda a eleger pessoas na sua vida da sua confiança. A Bíblia fala que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Quando você pede conselhos, você vai tomar a melhor decisão. Agora, quando a pessoa acha que não precisa de conselho nenhum, ela não ouve ninguém, ela toma decisão sozinha, isolada, a chance dela fazer bobagem é muito grande. A chance da pessoa se sabotar é muito grande. Não faça isso. Aprenda a eleger pessoas da sua confiança. Olha, eu não vou tomar decisão sozinho. Primeiro eu vou falar com fulano. Dificilmente eu tomo uma decisão sozinho. Eu já tomei várias decisões. Tomei decisão sozinha, me arrependi. Quando você ouve, fulano, o que você acha disso? Eu estou pensando em fazer isso. A pessoa fala uma coisa, olha, eu não tinha visto por esse lado. Às vezes eu pergunto para minha esposa, que isso. Ela tem a visão dela, a visão feminina. Poxa, eu não tinha visto por esse lado. Aí você vai ponderando as coisas. Aí você chega à conclusão de tomar a melhor. Muitas pessoas se sabotam por causa do orgulho. Não quer ouvir os outros. Não faça isso, não. Não tome decisões isoladas ou sozinha. Ouve 2, 3 pessoas, 4. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda. Aprenda a ouvir os mais velhos. Aprenda. Né? Você acabou de ter um filhinho, né? Primeira vez que é pai? Você já consultou quantos pais? Bastante? Então você está certo. Hoje em dia o jovem se torna pai, ele não pergunta para ninguém. A menina se torna mãe, não consulta o quê? Ninguém. Acha que já sabe, esse é o grande erro. Nós temos que aprender a consultar, nós temos que ter consultores na nossa vida. Tem que aprender a ouvir o pai, a mãe, os avós, pessoas mais velhas. No trabalho, às vezes você fala assim, olha, eu não estou progredindo no meu trabalho. Aprenda a ouvir os mais velhos, quem trabalha lá mais tempo. Aprenda a ouvir.